Joel Pitol, eu sou o demonstrador técnico da Luffy e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um equipamento da nossa linha tracionária, é o nosso descarregador de baterias. Esse é um equipamento de uso profissional, com a finalidade de diagnosticar quantas horas a bateria tem de autonomia. Utilizando esse equipamento, nós podemos ter um relatório e mostrar aos nossos clientes quanto tempo aquela bateria tem de operação. Com esse equipamento, eu consigo trabalhar com baterias de 12 volts, 24 volts, 32 volts, 36 volts e 48 volts. Nessa apresentação eu vou mostrar os diferenciais desse descarregador, como utilizar ele na prática. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a ligação, como fazer a programação e como utilizar o software do nosso descarregador. Então agora eu vou fazer a apresentação como utilizar o nosso descarregador. Aqui nós temos a chave liga do equipamento, onde nós ligamos a placa. Aqui nós temos o menu, onde nós temos todas as funções do equipamento, a gente acessa pelo menu. E aqui as chaves seletoras, para cima e para baixo, para mim mudar o menu ao qual eu vou configurar. Então aqui ele já está fazendo a leitura aqui da tensão da bateria. Nessa simulação eu estou trabalhando com uma bateria de 48 volts. Então ele vai fazer a leitura da tensão da bateria. Perfeito, nossa bateria está bem carregada, a tensão dela é de 50,2. Então aqui na função 1, após nós termos ligado a chave aqui, alimentada a placa, a função 1 liga e desliga, ela é onde aciona as contatoras e assim faz com que a descarga comece conforme as chaves que eu vou ligando aqui para vocês. Então nós temos a função 2, que é o ajuste de tensão mínima. Essa função é onde limita a tensão máxima que o descarregador pode descarregar, tendo em vista que descargas profundas são prejudiciais à vida e à autonomia da bateria. Aqui na função 3, ajuste de tensão nominal, nós temos as tensões que o descarregador funciona. Então nós temos ali 12 volts, 24 volts, 32 volts, 36 volts e 48 volts. Então nós temos ali as tensões a qual a gente pode utilizar o nosso equipamento. A gente faz a programação para conseguir ajustar a bateria. Então na função 4 nós temos ali a leitura de horas de descarga atual. Essa função, ela nos indica quantas horas está o processo de descarga que nós estamos executando. A função 5 é a leitura de minutos de descarga atual. Função que nos indica quantos minutos está o processo de descarga que nós estamos executando. Então, por exemplo, se a minha descarga estiver com 3 horas e 30 minutos, na função de horas vai estar 3 e na função de minutos vai estar 30. Então eu sei que são 3 horas e 30 minutos do processo atual. O F6 é a leitura de horas de descarga, último. Indica quantas horas durou a descarga anterior. Então eu estou fazendo ali o processo, eu deixo o equipamento trabalhando. Quando eu voltar e ele tiver com o LEDzinho de bloqueada ligada, significa que ele já terminou de fazer o processo. Então ali eu vejo quantas horas terminou. Na função 6 é os minutos, leitura de minutos de descarga. É a mesma função do 4 e o 5, só que não é a atual, é a última. Então, se tiver 3 horas e 30 minutos aqui no último, a minha última descarga ela durou 3 horas e durou 30 minutos. O F8 é a leitura de tensão final. Essa leitura é quando o descarregador termina de fazer a descarga da bateria. Então ele registra a informação da tensão e no F9 leitura de corrente final. É quando ele desliga, ele registra a tensão e a corrente a qual ele terminou o processo. O F10 é o ajuste de tempo de ciclo de descarga. Então essa função eu vou dar uma atenção especial, porque essa função ela permite programar quantos minutos nós queremos que o equipamento descarregue. Nessa função nós temos que observar que uma bateria ela não trabalha 1 hora direto. Por isso nós podemos programar quantos minutos nós queremos que ela descarregue.
podendo assim simular uma operação e suas variáveis. Então, por exemplo, coloco ali, se em 1 hora eu sei que ela não trabalha 1 hora direta, ela trabalha apenas 45 minutos, eu posso programar 45 minutos e dar um intervalo, que é na função 11, ajuste de tempo de ciclo de intervalo. Então, um exemplo que eu posso fazer, se eu botei 45 minutos para descarga, eu posso dar 15 minutos de descanso para a bateria. Então, eu sei que fazendo essa função de ciclos, eu consigo implementar uma real situação a qual aquela bateria está acostumada a trabalhar. Então, se o meu cliente tem uma operação que trabalha, que exige muito da bateria, se eu colocar na função 0 e na função 10 e 11 0, ele não vai fazer intervalo nenhum, ele vai fazer a descarga contínua e vai simplesmente terminar quando chegar na tensão de bloqueio. Então, função 10 e 11 são os ciclos, então, que é um dos nossos grandes diferenciais aí desse equipamento. Então, vocês vão ver ele funcionando na prática. A função 12 é a leitura da quantidade de ciclos. Ele me diz quantos ciclos a bateria fez conforme a programação que eu fizer. Se eu colocar ali 45 minutos por 15 de intervalo, ele vai sempre fazer esses 45 por 15, 45 por 15 e no final ele vai me dar o número de vezes que ele fez esse ciclo. Na função 13 é o ampere-hora de descarga da bateria. Ele mostra a soma dos amperes que foram utilizados na descarga atual. Então ele já me dá o cálculo ali e me diz quantos amperes foram efetivamente retirados da bateria. Então eu tendo essa informação, eu consigo saber a função 14, que é quilowatt de descarga da bateria. Então eu sabendo quantos amperes, eu sei também os quilowatts. Indica o quilowatt-hora e o que ele foi consumido no processo atual de descarga. Assim, podemos verificar quando que a energia foi consumida. Assim, podemos mensurar o quanto gastaríamos para recarregar a bateria e saber a autonomia dela. A função 15, limite de corrente máxima. Essa é uma função específica e exclusiva para os equipamentos que possuem o controlador de corrente. Essa função limita a corrente máxima que o equipamento pode descarregar de uma bateria. Então, com o controlador, eu não preciso ajustar aqui a corrente. Eu programo aqui na função que eu quero 50 amperes e ele vai fazer uma descarga de 50 amperes do início até o final da descarga, sem ter nenhuma variação. Então, como eu disse, essa é uma função opcional, né, para os clientes, devido a um componente que é o controlador de corrente. Então, ele mantém sempre constante na descarga e o display ele estará disponível, mas só o controlador tem essa função ativada. Então, ele mostra aqui para vocês no display aqui que tem a função, mas só quem tem um controlador de corrente que faz a função funcionar efetivamente. E a última, que é a função 16, é o tempo de registro, ou seja, tempo que programamos a leitura de registros que são salvos na placa, para uma melhor análise do gráfico. Então nós podemos ajustar de 5 até 30 minutos de tempo de registro. Então se eu quiser que ele registre de 5 em 5, ele vai registrando as informações e depois com a comunicação serial a gente consegue importar esses dados e colocar no nosso computador. Então, vamos lá na função agora, para mim mostrar para vocês certinho aqui. Entrei no menu, tem as funções. F1, ele está desligado. Então, F2, que é a bateria, nós vamos ajustar. Então, eu vou no F2, dou um aperto rápido, ele vai ficar piscando. Então, aqui eu tenho todas o ajuste. Eu posso programar quantos volts, eu vou querer remover da bateria. Então, como eu estou trabalhando com uma bateria de 48 volts... Ó, nós vamos descarregar até 40,8 volts. Perfeito, 40,8. Ok, o F3 ele já está programado, que é a tensão de bateria de 48, mas eu vou mostrar para vocês. 36, 32, 24 e 12. Então, como nós estamos trabalhando com uma bateria de 48,
Agora, nós vamos fazer a programação dos ciclos. Ó, então aqui nessa simulação eu vou querer que ele dê 1 minuto de descarga por 1 minuto de descanso. E vocês vão ver na prática. Então, o F1 é onde é que liga o equipamento e aqui eu vou regular a amperagem. Então, aperto aqui do ON, vou no menu e vou ligando as chaves. Ó. Conforme eu vou ligando, ela vai acendendo as luzinhas e vai aumentando a amperagem. Eu tenho aqui então 12 chaves de ajuste rápido, onde eu ligo as resistências maiores e puxo mais corrente do equipamento. E eu tenho 2 chaves aqui embaixo, que é o ajuste lento, onde eu ligo as menores resistências. Então, está puxando 64, conforme eu vou ligando, posso ligar qualquer chave, ó. Ó, já está puxando 100 amperes, então ele vai marcar 1 minuto, depois que ele terminar esse 1 minuto ele vai desligar. No display ele fica mostrando as funções, então o F5, que é a leitura de minutos, mostrou ali, agora ele voltou. Então a tensão da bateria já caiu para 46, ó, vai baixando conforme vai descarregando, puxando uma corrente de 110 amperes. Então para essa bateria de 48 volts ele consegue puxar até 180 amperes. Então agora ele deu 1 minuto de descarga, agora ele vai contar 1 minuto de descanso e logo ele vai acionar novamente. Então, baterias de 48 volts ele manda 180 amperes, baterias de 12 volts ele manda 45. Então, baterias de 24 volts ele manda 90 amperes e as baterias de 32 e 36 ele manda 135 amperes de descarga. Essa corrente ela pode variar conforme o estado de carga da bateria. Se a bateria não estiver bem carregada, ele pode dar menos corrente. Então o LED de descarga está piscando, ele está sinalizando que o equipamento está trabalhando. E quando ele ligar o de bloqueada, aí sim ele terminou o processo. Então vamos esperar ele ligar novamente. Ó, já ligou, começou a fazer a descarga, está puxando os mesmos 110 amperes que ele estava puxando antes. Então agora, com o LED de bloqueada acesa, nós temos o cabo serial, onde nós vamos comunicar com o computador. Eu tenho 2 adaptadores aqui em cima que eu vou mostrar para vocês, que é o que entra nas garras, né, para o conector de 350 e o 350 para o conector de 175. Isso aí são para as baterias. Então aqui agora eu vou conectar o cabo na comunicação serial e a outra parte USB eu ligo no USB do computador normal. Então agora eu vou mostrar para vocês como utilizar o nosso software para coletar as informações e como programar o nosso descarregador. O software você pode baixar no nosso site, no www.luf.com.br. Lá na parte da linha tracionária, dentro do descarregador, tem um link para você baixar o software. Depois que eu baixar o software e instalar no computador, ele vai criar esse atalho. Então vamos abrir o atalho. Então aqui nós temos o layout do nosso software, do nosso descarregador, onde nós temos aqui na parte da esquerda todos os comandos, né? E aqui nós temos habilitar conexão. Toda vez que eu for trabalhar com o nosso equipamento, com o nosso descarregador, se eu for comunicar com a placa, se eu for importar algum relatório, eu tenho que habilitar essa opção. Se eu for trabalhar só com software, eu vou pegar uma planilha que já esteja salva no computador, aí eu desabilito a conexão e aí eu consigo utilizar sem a comunicação com o equipamento. Então eu já importei os dados do equipamento para o computador e eu quero rever algum relatório antigo, eu não preciso estar com a conexão habilitada. Então nós vamos habilitar a conexão, que eu já estou com o descarregador pronto. Primeira parte, identificação. Com o software eu posso trabalhar com vários equipamentos, então se eu tenho 2, 3 descarregadores, eu não preciso ter 2, 3 softwares. Eu posso trabalhar com esse único software, então eu tenho que identificar para o software qual equipamento eu estou trabalhando. Então vou clicar em identificação, ele vai coletar as informações da placa. Então toda vez que eu identificar, ele vai registrar aqui a versão,
número de série. Então todas as informações ele vai gravar nesse número de série. Quando eu colocar um outro dispositivo e identificar, vai gerar um outro número de série, e assim ele sempre salva pelos números de série da máquina. Então, primeira parte é a parte da identificação. Aqui nós temos o equipamento, que é um LUF, né, um 1248, descarregador de baterias, a versão, o número de série. O tipo do equipamento é um descarregador, e aqui nós temos os parâmetros, medições, status, falhas, ocorrências, registros de histórico, tamanho de registro e tipo de registro. Então, segunda parte é o histórico. O histórico é onde é que eu coleto as informações do equipamento. Então, eu tenho coletar, ele vai fazer a leitura da placa. Então agora ele já está lendo aqui a memória da placa. Quando ele terminar de ler, ele vai gravar o histórico aqui na parte central e vai preencher as lacunas: tempo de descarga, tensão mínima, tensão média, corrente máxima, corrente média, quilowatts e os amperes hora. Então nessa simulação eu dei um pouco mais de 1 hora de descarga para mostrar para vocês. Vamos deixar ele importar os dados. Então toda vez que eu fizer uma descarga no equipamento, né, eu fiz a descarga, quero salvar o relatório, eu venho, coleto os dados e salvo no computador. Então agora ele vai gravar o histórico. Perfeito, então ele já fez a coleta aqui. O tempo foi 1 hora e 19 minutos, que eu fiz nesse teste para vocês verem. Então aqui eu tenho a identificação do arquivo, ó. Ele puxa todos que tem na memória, como só tinha uma descarga, né? Então ele salvou aqui. Aqui no editar eu consigo mudar o nome. Se eu quiser colocar qualquer nome, a descrição, a bateria, o tempo de início aqui do processo, eu consigo colocar aqui. Então, teste a apresentação. E a bateria foi uma 48 volts. 608 amperes. Então aqui a data, 30/11/2015. Comecei a descarga às 09 horas e terminei ela às 10h19. Dou OK, já mudou aqui na apresentação, ó. Então arquivo, teste de apresentação, uma 48 volts, 608. Então se eu quiser apagar esse relatório, eu clico em apagar. Então aqui tem todas as informações, como é que foi essa hora, né? Todas as variações, tanto de corrente, ó. Então aqui comecei com 104 amperes, depois ela foi baixando para 103. Conforme a bateria vai perdendo tensão, ele registra a queda da tensão e a amperagem também. Então aqui depois eu baixei para 56, ó, de corrente, para vocês verem que qualquer variação que eu faço no equipamento ele registra na hora. E eu fiz com um ciclo de 1 minuto de intervalo por 1 minuto de descanso, que nem a gente fez a programação no início do vídeo. Se eu quiser colocar essas informações no Excel, eu clico em Excel, ele vai abrir a planilha do Excel do computador. Então vamos deixar ele abrir o Excel, vai importar toda essa tabela. Já abriu aqui na parte de trás. Aqui eu consigo colocar a logomarca do cliente, aqui está a tabela. Todas as informações, aqui o arquivo, teste de apresentação que eu renomeei, né? E aqui todas as informações, ó. Então, 1h19, o valor do quilowatt eu consigo mudar aqui para ter um valor em custo. E aqui está o gráfico. A corrente que eu utilizei, depois eu baixei ela e assim eu fui variando para vocês verem. Aqui o equipamento, posso fazer a alteração, a data, o nome da pessoa que testou, né? Aqui a bateria, hora de registro, ampere, tensão, temperatura ambiente eu posso implementar, temperatura da bateria e a densidade. Isso aqui são tabelas que eu posso fazer o preenchimento manual
e assim ter um relatório mais completo em relação à descarga. Então não vou fazer a alteração. Se eu quiser ter o gráfico pelo software, basta eu clicar em gráfico, ele já abre aqui o gráfico. Esse gráfico é de tensão, as variações de tensão aqui, tensão mínima, que é essa vermelha, e a média, como a bateria se comportou na média. Aqui está escrito todo o período, então tá de 0 até 1h19. Então aqui tem o outro 0, significa que passou 1 hora, e aqui os 19 minutos. Se eu quiser ver por hora, ele me dá detalhado. Então a hora 0, ele vai pegar do minuto 0 até fechar a primeira hora. Então aqui eu tenho o gráfico do resumo. Se eu quiser imprimir, eu clico em imprimir, ele já vai diretamente para a impressora. Aqui eu tenho a opção da corrente, para mim ver o gráfico de corrente. Então começamos com 100. Ó, então aqui eu dei 10 minutos de descarga, aí caiu a 0 a corrente. Aí depois eu liguei o equipamento de novo, deu mais 10 minutos, aí caiu a 0, dei 1 minuto de intervalo. Então eu fiz 10 minutos de descarga por 1 de intervalo, para vocês verem as variações que ele registra. Qualquer alteração que é feita na bateria ou que é feita no equipamento, aumentar a corrente, diminuir a corrente, ele faz o registro e mostra no gráfico para vocês, fazendo os cálculos da mínima, máxima e média. Então o vermelho aqui é a máxima, está aqui a indicação, e o azul é a média que ele fez dentro daquele período. Então aqui ele tem um período e as variações que a bateria sofreu. Então se eu colocar na hora 1, vai pegar só os 19 minutos, ó, do 0 até os 19 minutos. Se eu tivesse dado 8 horas, ele ia abrir aqui hora 1, hora 2, hora 3, até chegar na hora 9, que é as 8 horas mais a hora 0, que ele conta como se fosse uma. Então, aqui então tá para você. Se eu quiser todo o período, aqui está o gráfico só da corrente, aqui está o gráfico só da tensão. Se eu quiser os dois juntos, a parte de cima aqui é a tensão, de 53, aqui é a tensão da bateria, e aqui embaixo a corrente. Ele é um software bem completo, consegue fazer a impressão aqui desse relatório e ter um diagnóstico preciso da descarga da bateria. Se eu quiser ter essa lista, não pelo Excel, mas por listagem, eu clico aqui, ele vai me abrir a listagem, com o mesmo gráfico que nós temos ali, mesma tabela. Então aqui nós temos as informações, eu posso imprimir também para enviar para o meu cliente, né? Clico aqui em imprimir, posso aumentar o zoom aqui, diminuir, se eu quiser. Então aqui nós temos todas as informações. Então aqui está a tabela para vocês conhecerem. Aqui as ocorrências. Esse é um campo que ele ainda não está completo, ele vai ser adicionado. Aqui qualquer erro que tiver no equipamento, ele vai fazer o registro. Online é para mim acompanhar em tempo real o que o equipamento está fazendo. Então aqui clicando nos parâmetros, nós temos todas as configurações que nós temos no display do nosso equipamento. Nós temos aqui a função 0, que ela não serve para nada. Função 1, liga e desliga. Função 2 é a tensão. Então, por exemplo, uma bateria de 48 volts que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos botar 40,8. Como não tem a vírgula, eu boto só o 40 e o 8. Aqui é uma bateria de 48 volts. Aqui, horas de descarga atual, horas de descarga de minutos, né? Então aqui é as horas, aqui é os minutos. Aqui, tempo final em horas, tempo final em minutos. Então é a mesma que a função 6 e 7. Me diz quantas horas terminou o último processo, quantos minutos terminou o último processo, tensão corrente do último processo. Aqui, tempo de descarga e aqui o tempo de intervalo. Então aqui eu posso programar, quero dar 1 minuto de descarga ou 10 minutos, que nem eu dei no nosso vídeo, né? Por 1 de intervalo, ele vai fazer 10 minutos de descarga por 1 de intervalo. No final ele vai me dar o número de ciclos. Aqui os amperes hora, quantos amperes descarregou da bateria, né? E aqui o limite de corrente, que essa função é somente para o controlador. Tempo de registro, de quanto em quanto tempo eu quero fazer o registro, eu deixei de 5 minutos.
e aqui é o número de série da placa. Então aqui todas as funções. Eu só vou ajustar aqui o liga, né, que aí é o liga e desliga do equipamento, tensão mínima, tensão nominal e os ciclos, que é o 10 e o 11, quanto que eu quero dar de intervalo. Depois que eu fiz essa programação, eu vou enviar para o equipamento, ele vai enviar os parâmetros. Quando ele terminar o envio, eu posso ligar tanto pela função 1, ou se eu quiser alterar por aqui, eu coloco aqui o número 1 e coloco enviar, ele vai ligar o equipamento. Então, como aqui eu não tenho nenhuma bateria, eu não vou ligar ele porque ele vai desarmar logo em seguida. Aqui na última parte é o arquivo. Eu consigo enviar informações aqui desse descarregador, desse software, para outros softwares. Então, clico aqui no arquivo, posso clicar em exportar. Então já está na minha área de trabalho. Então eu vou colocar aqui teste apresentação. Então vou salvar, posso enviar por e-mail, ele cria um arquivo bem leve. Ele vai terminar de exportar. Então foi concluído com sucesso, exportou aqui, eu tenho as informações dessa descarga. Então, ó, fez um arquivo com 17K, pode ser enviado por e-mail sem nenhum problema. Se eu quiser importar de um outro software, eu venho aqui, ó, memória do descarregador, vou importar os dados. Aí agora mudou o número de série, eu tenho outras informações aqui na memória. Então aqui, ó, já tem uma placa com mais registros, ó. Ó, nesse aqui nós temos 5 horas de descarga. Então, coloco aqui, eu tenho as informações por todo o período, tensão corrente. Se eu quiser fracionar pelas horas, que nem eu expliquei para vocês, ó, vou pegar a hora 3, consigo ter o registro aqui de 5 em 5. Como é que foi a variação aqui da média e da mínima aqui na tensão e embaixo a corrente. Então, de 0 a 5 minutos, depois ele ligava, desligava. Então essa programação foi de 5 em 5. Então dos 15 ao 20 ele ligou, então aumentou a amperagem, depois ele deu 5 de intervalo. E aí ele monta o gráfico conforme a informação que a gente coloca no equipamento. Então esse aqui é o software, então, para vocês conhecerem, é bem simples de utilizá-lo. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Para qualquer outra dúvida técnica ou comercial desse e de outros equipamentos, acesse o nosso site www.lufi.com.br. Lufi, sua bateria com toda a carga.